Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do mini curso de Revit. Como nós fizemos na aula anterior, já fizemos toda a parte aí da modelagem, os cortes, né? E agora a gente vai fazer a parte da finalização, com a documentação, colocar na prancha, gerar o PDF e tudo mais. Só uma coisa que eu esqueci na aula passada, que quero fazer isso agora, que é o seguinte: quando eu clico aqui em arquitetura, piso, eu venho aqui na lista e eu vou escolher o tipo de piso para a gente fazer o piso acabado. Então eu venho aqui a gente fez o último, foi com laje 10, né? Agora aqui na lista eu vou escolher aqui, ó, piso, banheiro, cozinha, varanda. E o piso, banheiro, cozinha, varanda, por ser o piso acabado, ele tem que ficar interno às paredes. Então por isso que eu não posso utilizar essa opção aqui, que é o selecionar paredes. Eu vou ter que mudar para o selecionar linhas, ou usar alguma das ferramentas de linha aqui em cima, como a própria linha ou o retângulo. Nesse caso, como o ambiente é retangular, eu vou pegar a ferramenta retângulo, aproximo ele aqui do banheiro, pego de uma ponta a outra, ó, e faço um retângulo. Feito isso, eu vou finalizar. Ele vai dar uma mensagem de erro porque ele encontrou um conflito desse piso acabado que eu fiz com a laje. Então, com ele selecionado, eu venho aqui e troco para 2. Eu subo ele 2 centímetros por conta da espessura dele. Depois no corte a gente vai entender isso melhor. Volto aqui no comando piso. Já está aqui o piso, banheiro, cozinha, varanda. Clico no retângulo, porque o próximo ambiente que eu vou fazer também é um ambiente retangular. E faço ele aqui, ó. Finalizo. Venho aqui e digito 2. Próximo ambiente vai ser a varanda, mesma coisa, arquitetura, piso, pego o retângulo, seleciono a área que eu quero, finalizo e digito aqui 2. Eu poderia ter feito os 3 retângulos de uma vez? Poderia, só que ficaria errado, por conta de que na hora que eu venho alinhar, ó, fazer a origem do piso, eu vou aqui em modificar, clico no comando alinhar, clico na parte fixa, né, na parte que é a minha referência, que é a parede, e clico no piso. Clico na referência e clico no piso. Se eu tivesse feito os 3 pisos juntos, na hora que eu alinhasse um, automaticamente ele iria alinhar os outros, só que de uma forma aleatória. Eu não teria o controle dos pisos de forma independente, ó. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Quero alinhar ele por aqui e por aqui. Ok? Fiz aqui os 3 pisos da área molhada. Agora eu vou de novo em arquitetura, piso, e vou buscar aqui na lista o piso quarto-sala. Só que o piso quarto-sala vai ser o seguinte: eu vou pegar a linha e vou fazer um contorno. Eu não vou ter a soleira de um ambiente para o outro, né? Do quarto para a sala ou para a circulação. Então eu vou fazer um contorno aqui. Contorno aí todos os ambientes com muita atenção, porque no ponto que eu saí é o ponto que eu tenho que voltar, né? O meu ponto de origem vai ser o ponto de finalização. Faço aqui o contorno, retorno exatamente para o mesmo ponto e finalizo. Vocês vão ver no vídeo que esse piso aqui ele vai estar elevado 3.5. Então eu vou finalizar e vou mudar ele aqui para 3.5. Então ele fica elevado aí 3.5. Observem uma coisa: quando eu clico nele, ele aparece a representação do piso, né? do quadrado, da cerâmica. Quando eu desmarco, ele tira essa representação. Isso é proposital. Por quê? Porque o projeto para aprovação eu não preciso representar o piso da área seca. Mas o material existe, o material já está configurado da forma correta. E aí numa próxima videoaula eu vou mostrar como que a gente configura a parte dos modelos de vista. Onde nesse modelo de vista eu consigo criar uma característica para a vista, uma característica que já fica salva, em todas as vistas eu carrego. Então eu vou ter uma planta de piso, que nessa planta de piso, onde vai ter a paginação, vai ter esse modelo de vista configurado. Ok? Tá, feito isso, se eu clico agora, eu venho aqui ó, no 3D, pode ser tanto o 3D do navegador quanto o 3D lá de cima. Ó. Eu vou clicar no lá de cima, no ícone. Tenho aqui projeto, Shift pressionado e o botão direito do mouse eu consigo fazer o rotate, como se fosse lá o orbit, né?
E aí um comando que eu vou mostrar para vocês, que é esse daqui, ó, caixa de corte. Quando eu venho aqui e clico em caixa de corte, ele aparece uma caixa ao redor do 3D. E a regra dessa caixa é o seguinte, ele só mostra o que está dentro da caixa. Então quando eu venho aqui e faço, né, cada face da caixa tem um par de setas, onde eu consigo controlar a dimensão dessa caixa. Então observa que eu consigo vir aqui e ver exatamente os detalhes ali, assim como os pisos e tudo mais, ó, do que foi feito. E a gente vai carregar isso aqui depois de jogar, e ajuda até na verificação se existe algum erro de projeto, né? Depois a gente vai jogar essas plantas aqui, essas vistas na prancha. Tá feito isso, o próximo passo agora, eu vou voltar lá no térreo, então aqui pelo navegador, né? Eu clico aqui no térreo novamente, volto aqui no térreo, e eu vou usar um comando agora, que é o comando ambiente, onde a gente vai determinar o nome do ambiente e as áreas de cada um desses ambientes. Ele faz de forma automática as áreas, os ambientes eu tenho que preencher manualmente. Então eu clico aqui em ambiente. Depois que eu clico, eu venho aqui, aproximo ele do ambiente que eu quero e vou clicando. Ó. Cada ambiente, eu clico e vou posicionando o identificador. Reparem que aqui ó, ele faz uma limitação pela parede, né? Então aqui, como eu não tenho parede da varanda para a área permeável, ele pega a região toda. Eu escolho um lado, coloco ele do lado de cá, e eu venho depois aqui em arquitetura, abaixo de ambiente tem assim, ó, separador de ambiente. Eu vou usar o separador de ambiente para poder criar uma linha aí que ela não fica visível, né? Ela está configurada, por isso que ele dá esse aviso, para que não fique visível, e ele interrompe esse preenchimento aí do ambiente, ó, respeitando a linha. Assim como ele respeita as paredes, ele vai respeitar a linha aqui. Aí eu venho de novo em ambiente e coloco agora o ambiente lá na varanda, que foi o que ficou faltando e que eu não poderia colocar antes, senão ele ia sobrepor os ambientes e daria erro. Depois que eu posicionei os ambientes, o próximo passo agora é colocar o nome nesses ambientes, né? Então eu dou um clique, clico, solto e clico de novo, que aí não corre risco de você abrir o identificador, né? O interessante é que fique maiúsculo, né? Que é de acordo com a norma. Então eu venho aqui, ó, quarto, cozinha, banheiro, sala, quarto e varanda. E aqui eu vou colocar a área permeável. Área permeável. Tá, feito isso, eu coloquei os identificadores ali dos ambientes, né? Posso clicar nele depois, ajustar, chegar um pouco mais para um lado ou para o outro, sem problemas. E agora eu vou colocar os identificadores de porta e janela. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, identificar, anotar. Aí eu tenho a opção identificar todos. Eu poderia identificar um por um, ó, eu poderia vir aqui, ó, identificar um por um. Eu vou no identificar todos. Depois eu vou fazer uma videoaula específica sobre isso. Inclusive, uma página que eu indico que vocês visitem é uma página nossa da Multinúcleo chamada Help Revit, onde a gente tem vídeos curtos ali, bem diferente de muitas vezes dos vídeos que a gente encontra no YouTube, que são vídeos longos, né? Que às vezes você está com dúvida em alguma coisa específica, você tem que assistir um vídeo de meia hora para poder achar aquele item ali que é abordado pela pessoa que está fazendo o vídeo. Então a gente criou a página do Help Revit, onde são temas específicos e vídeos de curta duração, sem áudio, e que acompanham o nosso material didático, né, que é do nosso curso presencial, onde o aluno recebe um material didático e esse material didático, estando em PDF, tem um link para esses vídeos, né? Mas a página Help Revit está aberta aí para todos, então visitem depois a página. Eu vou colocar lá logo um vídeo falando sobre os identificadores. E também pretendo gravar outras videoaulas sendo mais específico em alguns itens que eu considero complexos, como a criação de um identificador e como que a gente cria um identificador relacionado a um material, relacionado a um objeto e por aí vai. Então aqui no identificador, eu vou buscar o identificador de janela, eu marco ele, ó, identificador de janela, e escolho o tipo de identificador que eu quero. Então o tipo de identificador que eu quero é somente o tag janela, isso está no nosso template. Então o tag janela ele vai colocar lá J1, J2, J3,
Eu tenho aqui o identificador de porta, onde eu marco e ele já está lá com o identificador tag porta. Eu aplico, quando eu faço isso, observa que ele aplicou o identificador para todas as portas e janelas. Ó. Então ele já está com P1, P2, J1, J2. O que eu tenho que fazer agora é somente mesmo ajustar os identificadores. Quando eu quero pegar algum objeto que ele, igual aqui, ó, eu não consigo pegar esse identificador, agora acabou pegando, mas se você tiver com dificuldade, você coloca o mouse, aperta Tab, que ele vai alternando entre os objetos que estão naquele ponto. Então aqui eu consigo pegar o identificador e consigo movimentar e reajustar colocando ele no melhor lugar aí. Né? Faria isso aí com todos eles. Repare que o identificador eu posso também alterar, colocando ele como identificador de, né, que é um outro que a gente tem aqui, que é o tag porta medidas, onde ele busca, ele é um texto inteligente que busca alguma informação, né? Essa informação do bin, o i do bin, ele busca uma informação no elemento. Então, nesse caso, ele buscou a informação das medidas, aqui ele está buscando a informação do identificador de P1, P2 e P3, que é o tipo aí que foi determinado na configuração dessa porta. Então clico aqui, vou ajustando, ele já busca um alinhamento ali natural. Tá, depois que eu coloquei os identificadores, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca os níveis. Então eu venho aqui em anotar, observa que a maior parte das ferramentas vão estar aqui dentro de anotações, essas ferramentas ligadas a cota, identificadores, linha, né? Então eu vou clicar aqui, por exemplo, em elevação de ponto, e na elevação de ponto, observa que ele traz aqui o identificador, que é um ponto, né? Um ponto que vai buscar como referência a superfície do piso onde ele está sendo inserido. Por isso que era importante que faça a modelagem desse piso acabado antes. Eu venho aqui e dou um clique, né? Clico aqui 3 vezes, um clique aí um clique triplo, né? Eu costumo falar que você clica 3 vezes para ele poder fixar o identificador. Observa que, de acordo com cada piso que a gente foi colocando, a área molhada ou a área seca, ele já pega essa altura aí. Então, coloquei aqui o identificador, os identificadores, né? Agora eu venho aqui, ainda na aba anotar, eu vou buscar aqui a opção cotas, cota alinhada. O cota alinhada está configurado nesse template para buscar a face da parede e para buscar as paredes inteiras, ou seja, ele vai buscar a interseção entre as paredes. Eu clico na parede e ele já busca a cota ali. Repara que ele realça em azul, as paredes são transversais a essa parede que eu cliquei. Então eu venho aqui, adiciono, eu quero continuar com a cota para cá, eu adiciono e clico num espaço em branco aqui para fixar a cota. Mesma coisa aqui, vou adicionando, pego aqui a face do muro e clico no espaço vazio aqui para poder fixar a cota. Não pode ser Enter. Depois que eu já coloquei a cota, se eu coloquei, eu quero movimentar, eu posso clicar nessa cota, eu posso mover pelas setas, por exemplo, ele também aceita, e reposicionar as cotas, tá? Eu vou agora fazer a cota desse lado também, vou pegar essa parede aqui, vou adicionar esta e esta, e clico aqui. Aí eu observo que essa cota da varanda aqui, ela faz mais sentido aqui do que do lado de cá. Então eu quero tirar agora essa cota da varanda. Eu clico na cota que já foi feita, venho aqui nesse comando, editar linha de chamada de cota. Quando eu clico nele, ele realça em azul as faces que estão sendo usadas como referência, e eu vou clicar na face do piso. Quando eu clico, ele retira essa cota, e aí eu clico aqui no espaço em branco, né, espaço livre, para poder fixar essa cota com uma nova configuração. E por aí eu vou adicionando as próximas cotas, de acordo com a necessidade aí do projeto. É interessante ter pelo menos 2 cotas em cada ambiente retangular. Se o ambiente for mais dividido aí, tiver mais alguns detalhes, é interessante que faça mais cotas. Eu sempre brinco falando o seguinte: imagina que você vai ter que executar isso e você só vai ter a planta, não vai ter o Scalink e não vai ter o computador para poder conferir medida que não apareça. Então é importante que tenham as medidas. Tudo bem? Tranquilo isso daí? Fizemos as cotas.
O próximo agora é preparar o corte. Então, como é que eu preparo esse corte? Eu vou abrir aqui o corte. Quando eu abro o corte, eu vejo, às vezes, coisas que eu não quero. Igual eu não quero esse corte transversal. No Revit tem um recurso que eu posso clicar com o botão direito e posso ocultar na vista. Eu escondo aqui. Então, se eu ocultar o elemento, ele esconde somente este elemento selecionado. Se eu ocultar categoria, ele vai esconder qualquer corte transversal que tenha nesta vista. Então, eu vou escolher elemento. Como só tem um, não faz sentido ter a categoria ali, né? Eu escolhi a opção de categoria. Esse daqui eu vou abrir mais um pouco para poder mostrar o terreno. Eu posso pegar aqui nessa linha de nível e desabilitar para que eu não veja os nomes que foram colocados, tá? Isso é opcional, cada um costuma fazer de um jeito diferente. A outra coisa, reparem que ele aqui está no nível básico, ou seja, eu posso mudar para um nível alto, e aí nesse nível alto eu consigo ver mais detalhes, eu consigo ver a achura do concreto, eu consigo ver outros elementos aqui. Uma coisa que eu gosto de corrigir no corte é porque, reparem que a parede está cruzando com a laje. Como é que eu corrijo isso? Eu venho aqui, seleciono a laje, por exemplo, aí eu venho na opção Unir e clico Parede com Laje, ou pode ser Laje com Parede. Então é legal fazer isso num corte específico, naquele corte que você vai, antes de levar para a prancha, você faz esse tratamento aí no corte, né? Essa preparação para o corte. Reparem que uma outra coisa, né? Uma outra ferramenta aqui, eu tenho um muro lá no fundo, e nessa parte ele não alcança o telhado. Eu vou voltar aqui, vou desfazer essa caixa de corte e eu vou aplicar um comando que a gente aplicou até lá nas paredes para poder parar no telhado. E ele também faz isso com paredes que ela não precisa estar partida somente abaixo do telhado. Eu posso clicar na parede, posso vir aqui, anexar topo à base e clicar no telhado. Aí ele puxa a parede até aquela parte ali. Feito isso, eu vou agora abrir outro corte. A outra seção. E vou fazer a mesma coisa. Clico em cima dele, botão direito, ocultar na vista elemento. Ajusto ele aqui, desabilito esses itens, clico agora para que eu veja ele no nível alto, venho aqui e adiciono, vou lá no modificar, unir. Então observem que eu posso ir pelo menu ali em cima, no modificar, ou eu posso clicar no objeto, como eu fiz na outra vista, que aí eu clico no objeto, e depois que eu clico no objeto, ele já aparece para mim todas as ferramentas que eu posso utilizar para esse objeto. Vou utilizar o Unir e tiro ali do parede com laje ou laje com parede, tanto faz aí a ordem, e preparo aí o desenho. Aproveitando que eu já estou nesse corte, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em arquitetura, repara que ambiente está desabilitado, separador de ambiente está desabilitado, mas o identificar ambiente está habilitado. Quando eu clico no identificar ambiente, aparece aqui, tag área, só que eu não quero tag área, eu quero tag corte. Como eu já coloquei o nome nos ambientes, ele aceita, ele já identifica para mim de acordo com os nomes que foram inseridos. Então eu posso clicar, já inserir, isso daqui é um adianto muito grande, tá? Já insiro ali, volto agora aqui no outro, identificar, já está ali com o tag corte, e eu coloco as referências dos ambientes. Aproveitando ainda que eu estou aqui, eu vou clicar nesse retângulo, não faz mais sentido eu visualizar essa moldura, essa caixa. Então, botão direito, ocultar elemento. Volto lá no outro corte, seleciono, botão direito, ocultar elemento. Volto agora no meu térreo. E daí quando eu volto no térreo, agora eu vou preparar o térreo para que eu coloque ele na prancha. Confiro a escala, está aqui não para 50, essa escala mesmo que eu quero, poderia escolher outra escala aqui. Vou clicar agora, aqui embaixo tem dois ícones, que são iguais, porém na frente deles tem, dois ícones têm um símbolo igual, porém na frente deles tem um X vermelho ou uma lâmpada. Quando eu clico na lâmpada, eu visualizo o retângulo, esse retângulo vai ser uma janela, onde eu vou selecionar só a parte que eu quero levar para a prancha. Eu quero somente essa parte aqui,
desligo a lâmpada e desabilito o X em vermelho, ou seja, eu habilito a opção de recortar a vista. E quando eu habilito a opção de recortar a vista, qualquer coisa que esteja ao redor, ele some, como os 4 pontos das elevações não aparecem mais. Feito isso, uma coisa que eu tenho que observar na hora de colocar na prancha e gerar o PDF é que tem um comando aqui em cima que, para trabalhar com ele, é interessante que ele fique habilitado, que são as linhas finas. Ó. Então, quando eu desabilito, as linhas mostram a espessura exata que essas linhas vão ter. Se ela estiver desabilitada, vai ficar tudo com uma espessura só. Então, para trabalhar, eu gosto de deixar ele a opção habilitada, linhas finas, e para colocar na prancha, para finalizar, eu desabilito linhas finas. Quando eu clico, o linhas finas é uma opção que ele habilita e desabilita para todo o projeto, não só para aquela vista. Tá? Feito isso, agora eu venho aqui em folhas, botão direito, nova folha, e vou carregar essa prancha aqui, ó, A1 prancha versão 01. Se eu tivesse um outro formato específico de uma empresa específica que eu estivesse fazendo um projeto, eu poderia vir aqui em carregar e buscar. Também eu vou gravar depois uma aula mostrando como que a gente cria os formatos, tá? E aí vou disponibilizar para vocês dentro do canal do Help Revit. Quem for aluno vai receber isso como material. Então eu vou usar esse A1 prancha versão 01, dou OK. Ele abre aqui o formato. Repare que agora aqui em folhas no navegador ele tem um sinalzinho de mais, onde ele permite que eu tenha a organização de todas as minhas pranchas ali. Agora eu vou clicar no térreo, vou arrastar e vou soltar ele aqui. Ó. Simples assim. Ó. Clicou no térreo, puxou, colocou ele na tela. Vou pegar agora os cortes, mesma coisa, clico e arrasto. E agora esse corte aqui, clico e arrasto. E o quadro de esquadria também. Ó. Esse e esse. Depois que eu fiz isso, eu vou agora preparar esse identificador, essa legenda aqui das vistas. Né? Então eu vou clicar em cima dele, vou vir aqui, ó, e vou escolher um outro que nós criamos, que é o título vista multinúcleo, onde está lá, pavimento térreo. Uma coisa muito interessante, quando eu seleciono a vista, observa que aqui está escrito assim, ó, nome da vista, que é o nome que apareceu lá no nível, quando a gente, até que está aqui no navegador, né, que é 00 térreo, e o nome que é o título da página, o título que eu quero que esse desenho apareça na página, que essa vista apareça na página. Pavimento térreo, eu posso alterar isso. Com ele selecionado, ó, se eu seleciono somente a legenda, eu consigo movimentar. Se eu seleciono o projeto, a vista, eu consigo diminuir ou alterar o nome dele ou alterar o estilo dele aqui. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, clico nele, consigo diminuir, clico na legenda e troco aqui para... E aqui eu vou colocar, por exemplo, corte A. Corte A. E ele já muda. Aqui a mesma coisa, clico na vista, diminuo, clico nele, altero o tipo e seleciono aqui e mudo para corte BB. Corte BB. E com isso eu tenho aqui a minha prancha já montada. Se eu quero uma nova prancha, folhas, nova folha, eu posso vir aqui no 3D e trazer o 3D também para dentro da prancha. Ó. Posso ir lá no 3D, botão direito em cima dele, duplicar vista, duplicar, ligar a caixa de corte e ajustar essa caixa de corte, trazendo aí um outro projeto. Volto lá na prancha. E agora eu vou trazer uma cópia desse 3D para cá, dele com o corte. Ó. E com isso eu vou montando aí, facilitando a visualização do meu projeto, o entendimento do meu projeto. Ok? Tá, feito isso, eu só vou mostrar mais um item da modelagem, que eu faço questão de deixar ele por último, para vocês verem como isso muda em todas as vistas em que ele apareça. Então eu venho aqui no térreo. Eu tenho aqui, ó, planta de piso térreo e tenho planta de forro térreo. Eu vou abrir o planta de forro térreo, então eu estou olhando o forro refletido, né, a planta refletida. Eu venho aqui em arquitetura, forro,
e eu adiciono os ambientes. Quando eu clico, ele automaticamente colocou o forro. E quando ele colocou o forro, se eu venho aqui no corte, ó, olha lá o que ele faz. Ó. Ele já adicionou o forro nas plantas de corte, ó, e também fez isso no 3D. Ó. No 3D eu vou criar um outro, então aqui, ó, duplicar vista, duplicar, e vou fazer um outro tipo de corte. Ó. Fazer um corte onde mostre o banheiro e o forro inserido. Ok? Vou colocar esse corte aqui, esse corte em 3D lá na minha prancha. Ó. Então venho aqui, arrasto e coloco também o corte em 3D. Poderia criar vários outros aqui. Agora o próximo passo é gerar um PDF dessa prancha. Então com a prancha aqui, quando eu clico na prancha eu também tenho as propriedades dela, como o nome da folha, o número, o autor, desenhado, aprovado, projetado e por aí vai. Como eu falei, essa prancha pode ser personalizada. Agora eu venho aqui em arquivo, imprimir. E quando eu venho imprimir, ele está aqui, ó, que ele é o PDF, que é a impressora que está instalada. A janela é atual. E quando eu clico aqui em configurar, isso daqui é muito importante, ó. Qual o tamanho desse projeto, qual o tamanho dessa prancha, ele está no centro, tá? E o mais importante, não deixem a opção ajustar para a página. Eu já vi muita gente falar assim, o Revit na hora de imprimir, ele distorce a escala. Não, é porque a pessoa não soube imprimir. Deixa o zoom, não deixa ajustar para a página. Porque ajustar para a página, o que ele faz? Ele encaixa o seu formato dentro do A1, ou do tamanho que você escolheu. Quando você coloca zoom 100%, ele vai considerar 100% e se tiver que cortar, vai cortar. E aí pode até acontecer de cortar exatamente em cima daquela linha que é a marcação do corte mesmo da prancha. Então não tem problema isso aqui, deixa sempre zoom 100% que ele vai manter a escala fiel aí na hora da impressão. Deu ok, ele vai gerar o PDF, você abre o PDF e manda o PDF para impressão. A parte de exportar para o CAD vai estar em outro vídeo, não está nessa videoaula. Isso aqui é para vocês, como eu falei no início, é exatamente a repetição do mini curso que a gente oferece presencialmente, que a gente já fez em faculdades, dentro de empresas e tal. Até mesmo aqui na Multinúcleo a gente tem esse curso periódico, aí, mais ou menos uma vez por mês acontece ele presencial. Quem quiser pode entrar em contato para poder fazer ele presencial. Então, assim, é exatamente a cópia desse mini curso que a gente faz em 3 horas e meia, né? Mesmo quem nunca viu o Revit, tem o contato a primeira vez e consegue chegar ao final dessa casinha exatamente nessa etapa que nós chegamos. Eu tenho a previsão de novos mini cursos, né, que vão ser feitos. A gente está lançando semana que vem já o mini curso do MS Project, tá? Vocês vão receber também as informações desse mini curso. E tem já também um outro mini curso que eu já estou estruturando, que é um outro projeto de uma casa de 2 pavimentos feita no Revit. Já é um pouco mais complexo, ele está dividido aí em três videoaulas. É interessante que passe por esse primeiro, porque algumas coisas eu não falo com muitos detalhes no segundo, né? Eu vou abordar outros assuntos novos, como configuração de materiais e tudo mais. E é isso. Agradeço a todos aí pela paciência e espero que realmente possa ter contribuído com o aprendizado de vocês. Vocês vão receber outros e-mails aí até para saber o que acharam do curso, quais são os outros temas que vocês pretendem que seja abordado. E o que precisarem podem contar com a gente. Tá? A gente tem vários eventos aí que a gente sempre promove, como o Mundo BIM, como o Encontro de Usuários de Revit, o mini curso e palestras que a gente faz internamente dentro da estrutura da Multinúcleo. Tá? Muito bom contar com a presença de vocês e até a próxima. Valeu!